Olá, meus caros, aqui professor Nilmar de Aquino, para a gente hoje tratar de um tema importante que é a tutela provisória. Agora, nós vamos tratar neste vídeo da tutela provisória que vai cair no teu concurso unificado do TSE, beleza? Então, existirão outros vídeos que eu vou publicar no canal detalhando tudo sobre tutela provisória, mas hoje nós vamos trabalhar com o ponto 14, estou colocando aqui, daqui a pouco vocês vão ver, 14 do edital de analista judiciário, área judiciário de processo civil, que trata da tutela provisória. Se não, vejamos. Olha aqui no esquema, olha o ponto 14, o que é que ele diz? Tutela provisória, tutela de urgência, disposições gerais. Então veja que é um conteúdo programático bastante enxuto e é isso que vai cair na prova do TSE, beleza? Então vou trocar aqui a cor da nossa caneta para a gente começar a trabalhar. Veja, em relação à tutela provisória, pessoal, nós temos um gênero, tutela provisória é um gênero que se subdivide em duas espécies básicas. Nós temos a tutela de urgência, tutela de urgência, e nós temos a tutela de evidência, tá? Tutela de urgência de um lado, tutela de evidência do outro lado. Você logo observa que a tutela de evidência, pelo conteúdo programático previsto no TSE, ela não vai cair. Note que ela não cai, né? Note que ele só vai cobrar a tutela de urgência e somente as disposições gerais. Então vamos lá. A tutela de urgência é que pode ser subdividida em tutela cautelar. Tutela de urgência é subdividida em tutela cautelar e tutela antecipada. E tutela antecipada. Quero que você note ainda que atualmente ambas, tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada, aceita uma subdivisão. A tutela cautelar, em verdade, ela sempre pôde ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, desde o Código Revogado, o Código 63, a tutela cautelar já poderia ser concedida em caráter antecedente ou incidental. A tutela antecipada é que era concedida somente em caráter incidental. E agora, o CPC de 2015 trouxe a mesma sistemática para ela da tutela cautelar. Tutela antecipada atualmente pode também ser concedida em caráter antecedente e em caráter incidental. Então, eu estou te mostrando com esse esquema o panorama geral da tutela provisória. Com ele, você já tem uma visão geral. Ah, professor, mas eu não estou entendendo nada dessa história de concedido em caráter antecedente, concedido em caráter incidental. Claro, eu não expliquei ainda isso para você. Veja, passando a explicar agora, uma das características da tutela de urgência, seja ela tutela cautelar, ou seja, tutela antecipada, é a referibilidade. Essas tutelas provisórias de urgência, elas se referem, elas fazem referência, fazem menção a um processo principal, onde será tomada uma tutela principal. Então, veja, quando se fala em tutela cautelar ou antecipada de caráter antecedente, está se fazendo menção ao processo principal. Portanto, é aquela tutela cautelar ou antecedente que é requerida, que é pleiteada antes
do ajuizamento do processo principal. Agora, quando se fala em tutela cautelar antecedente, ou melhor dizendo, em tutela cautelar ou antecipada incidental, está se falando da tutela de urgência que é requerida no curso do processo principal, beleza? Então aí você já tem a ideia geral e hoje tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada pode ser requerida em caráter incidental e em caráter antecedente. Ótimo. Agora vem para cá para o nosso esquema, porque nós vamos ter que preencher aqui algumas nuances para você entender o regramento. Bom, primeiro de tudo, pessoal, essa tutela provisória enquanto gênero, deixa eu só trocar aqui a cor da caneta, essa tutela provisória é assim denominada porque ela pode ser revogada, pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. A qualquer tempo. Daí o seu caráter provisório, né? Então, veja, ela, via de regra, pessoal, uma vez concedida, ela mantém a sua eficácia ao longo do processo. Óbvio, mantém a eficácia ao longo do processo se o juiz não decidir por revogá-la ou modificá-la, já que ele pode fazer isso a qualquer tempo. Beleza? Um ponto importante nas disposições gerais da tutela provisória é a questão do pagamento das custas. Será que você vai pagar custas sempre em qualquer situação? E a resposta aqui é não. Veja, em relação ao pagamento de custas, a ideia que você tem que colocar na sua cabeça é que você pagará custas apenas uma única vez. Então, sempre que você for movimentar a máquina do Poder Judiciário, através de um pedido seu, você vai ter que pagar custas. E aí, note, se você vai requerer uma tutela de urgência cautelar ou uma tutela de urgência antecipada incidental, note, você já pagou custas porque antes você ajuizou o processo principal. Então, como você ajuizou o processo principal em primeiro lugar e já pagou custas lá, você não vai ter que pagar custas novamente. E é por essa razão que a tutela de urgência requerida em caráter incidental não depende de pagamento de custas. Agora, aquela que é antecedente, sim. A tutela de urgência, tanto cautelar quanto antecipada, quando é antecedente, quando é requerida antes do ajuizamento do processo principal, depende do pagamento de custas. Por quê? Porque você vai movimentar, nesse caso, a máquina do Poder Judiciário pela primeira vez. Essa é a ideia e aí você não erra. Beleza? Agora, vem aqui comigo, porque tem um ponto relevantíssimo em relação à tutela de urgência. A tutela, pessoal, de urgência, ela exige, para ser concedida, obviamente que você demonstre a probabilidade do direito afirmado, probabilidade do direito afirmado, mais o risco, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E aí perceba que com esses requisitos aqui, eu abranjo tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada. Quando eu falo perigo de dano, eu estou fazendo menção ao objeto do processo, ou seja, o direito material afirmado. E aí eu vou, com isso, pleitear a tutela antecipada. Agora, risco ao resultado útil do processo, eu faço menção
a tutela cautelar. Isso porque os objetivos dessas duas tutelas são diferentes. Vem comigo para você entender. Veja, na tutela cautelar, nós temos aqui um caráter protetivo. Então, vou colocar assim, ó, caráter protetivo. Por quê? Porque você visa, na tutela cautelar, proteger a eficácia de um futuro provimento jurisdicional que vai ser tomado no processo principal, tá? Então, repito, na tutela cautelar, você visa proteger a eficácia de um futuro provimento jurisdicional que vai ser tomado na tutela principal. Ora, o que é que adianta numa ação de execução você ter êxito, você vencer esta ação, mas o devedor não ter patrimônio mais para pagar a dívida? Então, note, a decisão do juiz, nesse caso, seria ineficaz. Portanto, se você está com a ação de execução em andamento, ou antes de ajuizar qualquer ação, já sabe que o devedor está dilapidando o seu patrimônio para frustrar eventuais execuções, você já requer uma tutela cautelar, por exemplo, o arresto, para que o juiz proteja a eficácia do futuro provimento que ele dará na ação de execução. Então, o juiz no arresto, ele vai simplesmente apreender bens e depositar. Os bens estarão ali, ó, em depósito, aguardando o resultado da ação principal. E se você, exequente, sair vitorioso, os bens estão só ouvindo a conversa para garantir a execução, tá? Então, essa é a finalidade da tutela cautelar. E a tutela antecipada? Ora, a tutela antecipada, você requer que lhe seja dada agora, no início do processo, o que normalmente seria lhe dado apenas ao final. Isso devido a uma urgência muito grande. Então, se você paga anos a fio um plano de saúde e o plano de saúde nunca colocou obstáculo nenhum, obviamente, a receber seu dinheiro. No dia que você vai precisar dele, ele diz que não paga a cirurgia. Ele indefere o teu pedido. Ora, nesse caso, o que é que você faz? Pleiteia uma tutela antecipada para que o juiz dê agora o teu direito. Ele garanta a realização de cirurgia agora, tá? Porque você não pode esperar até o final do processo. Então, essa é a tutela antecipada que tem um caráter satisfativo. Você quer agora o direito que você afirma ter e não ao final. Então, vem aqui comigo, porque aqui, ó, a tutela antecipada, ela possui um caráter, vou colocar só assim, ó, caráter satisfativo, tá? Satisfativo. Beleza. Então, a tutela antecipada possui um caráter satisfativo, pessoal. Ótimo. Agora, vejam vocês que, além disso tudo que nós afirmamos, a tutela de evidência, só fazendo aqui a referência para fechar o quadro, ela, pessoal, somente é possível de ser concedida em caráter incidental. Portanto, não existe tutela de evidência sendo concedida com caráter antecedente. É sempre incidentalmente ao processo principal. A tutela de urgência, tanto cautelar como antecipada, é que pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Beleza? Agora, eu vou mudar aqui o nosso slide para a gente falar um pouco do ponto importantíssimo da competência. A competência do órgão jurisdicional para a tutela provisória. Competência para a tutela provisória. Provisória. Ótimo. E aí eu quero que você veja o seguinte: se a tutela provisória ela for requerida em caráter antecedente, a regra é uma. E até mais importante do que se ela é requerida em caráter incidental. Veja, se a tutela provisória
ela é requerida em caráter incidental, eu quero que você perceba o seguinte, que neste caso a competência será do juízo, do mesmo juízo da ação principal. Ela é distribuída por dependência da ação principal. Então, o mesmo juízo que está julgando a ação principal julgará o pedido de tutela provisória. Já se ela é concedida em caráter antecedente, a competência será do juízo competente para conhecer do pedido principal. Do pedido principal. Então, meus caros, esses pontos aí que eu abordei para vocês, eles são, né? Esses pontos são importantíssimos, tá? E aí, para a gente virar aqui a página, falar só das disposições gerais da tutela de urgência, eu quero te dizer o seguinte: é óbvio que a tutela provisória ela vai ter uma importância fundamental se ela for devidamente implementada. E o juiz ele poderá usar de qualquer meio executivo lícito, obviamente, para implementar a tutela provisória. Quero te lembrar ainda que o próprio CPC é expresso em afirmar que ele se valerá, o juiz se valerá aqui, das regras inerentes ao cumprimento provisório de sentença, né? Que em outro momento nós vamos estudar, mas é importante que você lembrar que ela vai ser executada pelos meios executórios normais aqui previstos no CPC. Tranquilo? Então, essa é a visão geral da tutela provisória. Vamos descer aqui a visão geral somente da tutela de urgência. Vem aqui comigo, vamos aqui para o próximo slide. Note, eu já disse para vocês que a tutela, falando agora da tutela de urgência, que é o que nos interessa, tutela de urgência, que pode, como a gente já estudou, ser subdividida em tutela cautelar e tutela antecipada, ela exige, como a gente já viu no slide passado, ó, a gente viu no slide passado, que ela exige a presença desses dois elementos, né? A probabilidade do direito afirmado e o período de dano ou risco ao resultado do processo. Você tem que demonstrar a probabilidade do direito afirmado, que é o famoso fumus boniuris, mais o perigo de dano na tutela antecipada, ou mais o risco ao resultado do processo na tutela cautelar. Beleza? Ótimo. Agora, muito importante, pessoal, é que a tutela de urgência, ela pode ser, deixa eu trocar aqui a cor da nossa caneta, ela pode ser concedida em sede liminar, ela pode ser concedida em sede liminar ou após justificação prévia. Justificação prévia. Isso significa o quê? Vamos lá. Veja, nós acabamos de ver os elementos exigidos por lei para que o juiz conceda a tutela provisória. Pois bem, se no momento que ele recebe o teu pedido, ele já está seguro da presença desses elementos, ele vai determinar a concessão da tutela provisória liminarmente, em uma medida inaudita altera pares, sem nem conhecimento da parte adversa. Tá? Agora, se ele está na dúvida, se falta um ou outro elemento, ele vai convocar ambas as partes
numa audiência, chamada audiência de justificação, para esclarecer esses pontos. Então, quando se diz em processo civil que o juiz ele vai conceder tutela provisória após a justificação prévia, é após essa audiência de justificação, onde ele vai esclarecer perante as partes esses elementos para a concessão da tutela provisória. Beleza? Perceba que, uma vez concedida a tutela provisória, parte adversa, geralmente o devedor, pode sair prejudicada, pessoal. Se depois, como a tutela provisória, se depois, obviamente, o juiz, conhecendo mais elementos daquela questão, resolver revogar ou modificar a tutela provisória, pode ser, obviamente, que a parte contrária tenha tido um prejuízo ao longo do tempo indevido. E aí ela precisa ser reparada desses prejuízos. É por isso que o Código ele diz que o juiz, ao conceder, pode fixar uma caução a ser paga pelo requerente. Então, vem aqui comigo, por favor, no nosso esquema. Vamos lá. Veja, perceba aqui que, nesse caso, o juiz, para conceder a tutela de urgência, tá? Para conceder a tutela de urgência, o juiz, ele pode exigir uma caução que pode ser real, você pode dar de garantia algum bem, né, seu patrimônio, ou fidejussória. Pode ser pessoal com base na confiança de alguém, por exemplo, um fiador, tá? Então, essa garantia serve para quê? Para ressarcir a finalidade desta caução é ressarcir eventuais danos da parte em que, em seu desfavor, for concedida tutela provisória. Então, esta aqui é a noção dessa garantia que você tem que ter. Já vimos, então, cuidado, esse aspecto que é importantíssimo. E aqui tem outro ponto importante. O código, nesse aspecto, ele fala que a tutela de urgência ela não pode ser concedida pelo juiz se houver risco da irreversibilidade da medida. E aí, cuidado, porque os tribunais superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual essa irreversibilidade é jurídica e não fática. E ela sempre deve, obviamente, sempre deve ser entendida junto com a dignidade da pessoa humana. Então, o juiz, ao analisar a concessão de uma tutela antecipada, ele tem que se preocupar com esses dois aspectos. Primeiro, com a dignidade da pessoa envolvida. Será que eu vou deixar de conceder para uma criança de meses um leite que é muito caro, porque é irreversível a medida se a mãe dele ou o pai perder a ação até no final? Não, não vou fazer isso a depender da situação, porque existe o princípio da dignidade da pessoa humana. E, aliás, a irreversibilidade, como eu disse, é fática e não jurídica. Cabe sempre depois o pagamento de indenização pelos pais se eles vierem eventualmente a ser derrotados, né? O que é até, no caso prático, incomum. Beleza, então é mais uma situação que você tem que apreender nessas disposições gerais. E por fim, pessoal, volte aqui comigo, por favor. Por fim, tem um aspecto aqui importante que é o seguinte, eu vou até destacar aqui, porque ele fica na parte final das disposições gerais da tutela de urgência, né? Lá pelo artigo 302, que diz um ponto muito perguntado em prova, que é o seguinte, ó, independentemente
independentemente da reparação, da reparação por dano processual, por dano processual, a parte responderá, a parte requerente, né, da medida da tutela provisória, responderá pelo pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar a parte adversa, causar a parte adversa, se, né? Se, em primeiro lugar, primeira situação, a sentença lhe for desfavorável, ou seja, ele perdeu a ação principal. Então, como a gente diz, o juiz, como a gente disse, né? O juiz pode até exigir caução para garantir essa indenização aqui, ó. Beleza. Segunda situação em que vai haver indenização da parte que sofreu as consequências da tutela de urgência, quando obtida liminarmente, liminarmente a tutela em caráter antecedente, em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para os meios necessários para a citação do requerido em um prazo de 5 dias. Então, tudo isso aqui são situações que ensejam a responsabilização da parte que requereu a medida, né? Então, ele não pode descumprir nenhuma dessas situações aqui. Terceira, ocorrer a cessação da eficácia, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. Então, ocorrendo a cessação da eficácia da medida imposta por lei, vai responder parte que requereu. E quarta e última, o juiz acolher a alegação de prescrição
ou decadência ou decadência do direito do autor, né? Então, em qualquer situação dessa, perceba, vai haver aqui pagamento de indenização pela parte que requereu a tutela provisória. Beleza? Com isso, meus caros, com esta aula, com o panorama que nós vimos aqui nas exposições gerais da tutela provisória e da tutela de urgência, você já cumpriu o ponto 14 do edital do TSE para analista judiciário. Beleza? Se você chegou até aqui, meus queridos, não esqueça disso. Deixa aí teu like, né? Muita gente assistindo nossos vídeos, mas não se inscreveram no nosso canal. Por quê? Se inscreva aí, meu caro. Se inscreva para receber em primeira mão todos os nossos vídeos. No mais, meu povo, gratidão, forte abraço, até